Milionário fica em choque ao descobrir que entregador negro salvou o dia de mãe doente. São Paulo amanheceu cinzenta e sufocante naquele dia. O céu carregado parecia querer desabar, como se a cidade inteira segurasse a respiração. Keila Oliveira, jovem de 19 anos, percorria as ruas apressadas em sua bicicleta, carregada de pacotes. O vento frio mordeu sua pele escura, mas o olhar dela ardia mais que qualquer tempestade prestes a cair. Cada esquina guardava sussurros, olhares tortos, risadinhas baixas. Ainda entregadora? Cadê essa cabeça de lixo inovadora? Uma voz zombava numa fila de clientes à espera. As palavras batiam forte no peito de Keila, mas ela segurava a reação. Sua mente fervilhava. Sim, ideias brilhantes churniam por dentro, prontas para explodir. Mas naquele mundo que insistia em subestimá-la, ninguém parecia enxergar aquilo além do uniforme simples, além da entrega. Na empresa Soluções de Tecnologia, o ar era pesado. O CTO Marcos Henrique, um homem arrogante de olhar frio e sorriso torto, foi público e cruel. Keila, com a coragem no limite, ousou apresentar uma solução para a crise que castigava a empresa. A resposta? Risadas afiadas e palavras cortantes. Você, entregadora? Com essas ideias? Que piada! Marcos debochou na frente de todos. O rosto dela queimou, a humilhação escorrendo como ácido nas entranhas. Não era só a vergonha. Era a ameaça real e direta. Marcos usou seu poder cruel para tentar destruí-la, lançando sombras ameaçadoras sobre a família de Keila, especialmente sua mãe, que precisava urgentemente de cuidados médicos caros e difíceis. O peso do medo esmagava seu coração, mas Keila não dobrou. A dor virou combustível, o desespero um grito calado, cheio de força. Na penumbra da casa apertada, quando a cidade dormia e a neblina frio engolia o silêncio, ela abriu o laptop emprestado, dedos trêmulos e coração acelerado, criando uma ferramenta. Uma arma digital que podia derrubar as fachadas, mostrar as falhas internas que Marcos e seu grupo tentavam esconder a todo custo. O clique final estremecia o ar, e a cidade parecia conspirar. O barulho distante de sirenes, a sombra de carros escuros passando rápido. O frio que penetrava os ossos. Keila sentiu o nó na garganta, a pressão esmagando o peito. E no meio da tempestade, um segredo obscuro sobre Marcos, um passado que muitos temiam revelar, começava a murmurar nos corredores escuros da empresa. Keila estava no olho do furacão. Proteger sua mãe ou se expor de vez? A escolha parecia um abismo sem saída. Seus pensamentos giravam como um turbilhão enlouquecido. Cada tentativa de solução trazia novas pontas, novas ameaças, novas dúvidas. A fera invisível da opressão apertava cada vez mais. E a pergunta que ressoava como um grito sufocado: o que vai acontecer quando a máscara de Marcos cair de vez? A luta para ser vista, para ser ouvida, estava só começando, e o preço podia ser muito maior do que ela imaginava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite caía pesada, encobrindo a cidade como um manto de mistérios não revelados. Kayla estava sozinha em seu quarto. A tela do laptop iluminando seu rosto, cada segundo pulsando como um tambor de guerra na sua mente. A pressão do que estava prestes a acontecer quase a fazia ressoar. Nesse instante, uma notificação tomou toda a sua atenção. Uma mensagem direta da fonte que ela nunca imaginaria. Uma ex-colega da escola, Ana, que agora trabalhava como assistente de Marcos. Kayla, preciso falar com você. Isso é importante. O coração dela disparou. A esperança e o receio se entrelaçaram, cada batida ecoando a urgência do momento. Ela hesitou, mas a força do seu instinto a levou a responder. O que você sabe sobre Marcos? O retorno foi rápido e frenético. As palavras pareciam saltar da tela. Ele não é quem você pensa que é. Ele não é apenas um CTO. Ele tem um passado escuro, uma dívida com a sua família. O que ele está fazendo com você, Kayla, não é só por poder, é pessoal. As palavras a atingiram como uma tempestade, chocando o mundo que ela pensava conhecer. As incertezas que a rodeavam se tornaram uma rede ameaçadora. Dicando entre suas mensagens, Ana continuou. Ele destruiu vidas, Kayla. A sua pode ser a próxima. Mas tem um jeito de expô-lo. Um segredo que pode vir à tona. A adrenalina a consumiu. Mas a conexão que tinha com a amiga desaparecia a cada segundo. Nova mensagem. Ele estava por trás da crise da sua empresa. E sua mãe, a dívida médica. Ele tem a ver com isso. Um grito sufocante se formou em seu peito. A revelação de Ana não apenas relacionava Marcos à miséria da sua mãe, mas também aprofundava ainda mais a fossa de dor que ela estava sentindo. O que mais ele ocultava? Para ela, tudo parecia um jogo de poder cruel, onde a vida da mãe estava em jogo, e Kayla agora era um peão. No fundo, em sua mente, uma ideia nascia. E se pudesse usar essa informação para criar um trunfo contra ele? Mas antes que pudesse concluir essa linha de raciocínio, outro barulho irrompeu na escuridão da sua casa. Um estrondo seguido de gritos e sirenes ao longe. Ela foi direto para a varanda, o estômago revirado. O que estava acontecendo? Desde quando a tranquilidade da sua noite se transformou em caos? Nos fundos da cena, uma figura encapuzada se movia rapidamente, e a fumaça começou a subir em nuvens espessas. Kayla sentiu a aceleração dos batimentos cardíacos, a adrenalina liberando a confusão. Então, um estalo de ligação. Era seu celular novamente. Kayla, você precisa ir para a casa da sua mãe. O que você acabou de descobrir é mais perigoso do que você imagina. Marcos está envolvido em algo muito maior. As palavras de Ana martelavam em sua mente. Com coragem renovada, Kayla pulou da varanda, impulsionando-se em direção à bicicleta, determinada a enfrentar o que quer que estivesse se aproximando. Porém, ao girar a esquina, sentiu algo frio e pesado. A sombra de atos que ela jamais poderia imaginar. Um carro escuro parou bruscamente ao seu lado e a porta se abriu. De dentro, um homem saiu, um amigo da família,
mas com uma expressão que Kayla reconheceu como de desespero. Kayla, tem uma coisa que você precisa saber. Sua mãe ela está em perigo porque... A frase foi interrompida por um barulho ensurdecedor. A vibração do mundo ao redor dela tornou-se um eco distante, e ela viu no olhar do homem uma verdade devastadora que faria tudo que ela conhecia e amava ruir. E neste abismo de revelações, a única certeza era que o jogo havia mudado e que o que estava por vir tinha o poder de consumir não apenas Kayla, mas todos que se atrevessem a cruzar o caminho de Marcus. O tempo parecia parar quando Kayla ouviu as palavras não ditas, os olhos do homem transbordando medo e urgência. Sua mãe ela está em perigo porque... O barulho surdo da explosão à distância interrompeu a fala, como um golpe fatal no silêncio da noite. A adrenalina tomou conta, e Kayla sentiu um frio gélido na espinha. O que estava acontecendo? Seu coração disparou, batendo como se quisesse escapar do peito. Precisamos ir agora! Gritou o homem, puxando-a pelo braço. A pressa transfere, o cheiro de fumaça e caos se infiltrava no ar. E então, outro estrondo, bem mais próximo. A cidade estava se transformando em um campo de batalha, e tudo o que importava era sua mãe. Descendo as escadas correndo, as pernas trêmulas e a mente embriagada pela incerteza. Kayla não pôde ignorar uma sensação estranha. Algo estava muito errado. O homem a puxou para o estacionamento, onde um carro esperava. Um veículo que não lhe era familiar. Entre! É uma questão de vida ou morte. Ele olhou por sobre o ombro, a ansiedade gravada em sua expressão. Uma vez dentro, o rapaz girou a chave na ignição. Os faróis cortaram a escuridão, revelando miragens distantes de um inferno em erupção nas ruas. Enquanto aceleravam, Kayla começou a se recuperar de sua confusão. Por que minha mãe está em perigo? O que está acontecendo? As palavras saíram em uma única expiração pesada, o desejo de respostas quase insuportável. Houve uma operação secreta contra Marcus. Ele está envolvido com pessoas terríveis. Sabíamos que suas ações estavam se voltando contra você. Ele explicou, o olhar direto e determinado. A sua mãe, ela não é apenas uma vítima. Há débito médico. Isso foi obra dele. A verdade é muito mais obscura. Marcus não é quem você pensa que é. Os olhos de Kayla se alargaram. Um nó se formou na garganta quando a verdade começou a fazer sentido em sua mente. Você está dizendo que minha mãe... Ela fez escolhas, Kayla. Não era apenas por causa do tratamento. Ela estava envolvida nas operações de Marcus, e ele a mantém sob controle, ameaçando expor tudo. A voz do homem tremia, revelando a intensidade do que ele estava dizendo. Gradualmente, Kayla começou a entender o horror que a cercava. Então, um choque. O que isso significa para mim? A fragilidade de sua voz ofuscava tudo ao redor. O carro que conduziam ficou envolto em um silêncio pesado e encorajador. Até que uma ligação interrompeu a tensão. O homem olhou para o celular, os olhos se estreitando em confusão. É uma mensagem de Ana. Kayla ficou em alerta. O que ela diz? O rosto do homem palideceu ainda mais. Ela sabia que você estaria em perigo. E ela se ofereceu para ajudar. Mas menciona algo que pode mudar tudo. Se você quer salvar Kayla, precisa saber a verdade sobre sua mãe. Os olhos de Kayla arderam com uma mistura de raiva e medo. A dor das palavras de Ana a atingiu como um golpe. Há quanto
tempo viver em uma teia de mentiras. Mas antes que pudesse processar tudo isso, o carro deslizou para uma curva abrupta e eles entraram em uma estrada deserta. O homem, sem conseguir finalizar seu pensamento, a olhou com um misto de compaixão e tristeza. Kayla, você não pode mais confiar em ninguém. O que você achava ser verdade sobre a sua família, tudo isso é uma ilusão. Marcos e sua mãe estão ligados de uma maneira que você nunca esperou. A revelação caía como uma bomba, e o choque a atravessava como uma corrente elétrica. O mundo que conhecera se desfazia em torno dela, e a única certeza era que nada seria como antes. Neste momento, uma nova pergunta se formou, um abismo de incertezas abertas em seu coração. Quem Kayla realmente era em meio a esse labirinto de traições e segredos? E o que quer que estivesse prestes a acontecer, sua vida nunca mais seria a mesma novamente. O carro Kayla não parava de pensar nas revelações que inundavam sua mente. Cada palavra cravada como uma faca. Marcos está de algum jeito ligado à minha mãe? O que mais eu não sei? A urgência fez seu coração disparar, pulsando em um ritmo frenético, cada segundo arrastando-se como uma eternidade. Havia algo me dizendo que não deveríamos ir para a casa da sua mãe. O homem no volante, ansioso, olhou para ela, os olhos preenchidos com um medo palpável. O motor rugiu sob a pressão, e Kayla se sentiu presa em um pesadelo que apenas parecia piorar. O que você está tentando dizer? A voz dela tremia com a intensidade da situação, e a resposta que esperava parecia impossível de alcançar, enquanto a verdade permanecia nas sombras. Então, como se o destino quisesse roubá-los da corrida contra o tempo, um tiro ecoou ao longe, cortante e feroz, um estalo devastador, e o vidro se estilhaçou em 1000 pedacinhos, fragmentos reluzindo sob a luz do luar. O carro derrapou, contornando um obstáculo ine. "Segure-se!" ele gritou. O pânico instalou-se no peito de Kayla. Uma onda de adrenalina a envolveu enquanto ela se lançou para a frente, tentando proteger-se do instinto de correr. A fúria da violência parecia desenfreada, como um animal que não temia os humanos, e a batida dos batimentos cardíacos de Kayla ecoou em sua cabeça. Quando finalmente pararam, o carro ficou em uma posição vulnerável, a nesga da escuridão ao redor deles se sentindo claustrofóbica. Respirando pesado, a confusão deu lugar à clareza. O que foi isso? A pergunta dela caiu como uma pedra, uma certeza brotando em meio ao tumulto. O homem exalou profundamente, sua expressão se transformando. "Kayla, há algo que eu não contei." O tom de sua voz mudou, uma seriedade que enviou calafrios pela espinha dela. "Marcos não é apenas uma ameaça. Ele é parte de algo maior. E sua mãe..." Ele hesitou, a verdade quase o sufocando. "Sua mãe está diretamente envolvida." Kayla sentiu a realidade girar, um vórtice de dor e confusão, o coração quase parando no peito. "Como você sabe disso?" A incredulidade atravessou suas palavras como lâminas afiadas. "O que você não está me contando?" A pouca luz que entrava pelo vidro quebrado parecia tornar a cena mais sombria. Neste momento, um novo toque no telefone do homem rompeu o silêncio. Pulso elétrico em meio ao caos. Ele olhou para a tela, o rosto empalidecendo visivelmente. "É a Alana." Ele hesitou novamente, a angústia claudicando sua voz. "Ela diz que sabe onde sua mãe está." A esperança e a ansiedade se entrelaçaram em Kayla como um turbilhão. "O que ela sabe?"
Diga-me. A urgência dela transparecia, e o homem franziu o senho. Ela também menciona algo sobre uma entrega. Keila, precisamos ir ao lugar que ela disse. O coração começou a acelerar novamente, cada batida intensificando a sensação de que havia algo muito mais profundo nesse mistério. O que mais ela revelou? A resposta chegou como uma rotação imprevisível à história. Ela mencionou que sua mãe, ela não está apenas envolvida. Ela é parte integrante do plano de Marcos. Tudo isso foi orquestrado. A crise da empresa, a sua vida. Tudo pode ser uma cortina de fumaça. As palavras dele furaram Keila como punhais, e a verdade se desdobrou diante dela em dolorosa revelação. A única pessoa que deveria protegê-la era a que a traía nas sombras. A raiva e a incredulidade se dissiparam, dando lugar a um abismo gélido de desespero. Isso não pode ser verdade. Minha mãe? Neste momento, outra explosão à distância fez a terra tremer, e a realidade da noite se amplificou em um estalo de terror. O homem acelerou, terror e determinação em cada movimento. Mas Keila já estava presa em sua própria tempestade interna. Que mais ela ainda não sabia? A única certeza era que sua realidade estava se desmoronando, e cada passo desde esse instante poderia levá-la a um destino sombrio e inesperado, onde a verdadeira traição poderia estar mais próxima do que jamais imaginou. No olhar do homem, uma nova verdade começou a ser revelada, um segredo separado por um fio de desespero e esperança. A cada passo que você dá, Keila, disse Marcos, os segredos não podem permanecer por muito tempo, e enquanto o carro acelerava em direção a um destino desconhecido, Keila percebeu que estava em uma corrida contra o próprio tempo, e possivelmente contra sua própria família. A linha entre o certo e o errado começou a se borrar, e com cada segundo que passava, as repercussões dessa noite poderiam mudar não apenas suas relações, mas o curso de sua vida para sempre. O carro continuava acelerando pela estrada deserta, a escuridão se fechando como um manto pesado ao redor de Keila e seu acompanhante. O sentimento de urgência pulsava como um tambor, e o rugido do motor preenchia o ar tenso. Sua expressão, uma mistura de determinação e pânico. Logo, o telefone de Keila vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Ana. Com um movimento rápido, ela abriu, o coração batendo descompassado. Keila, você precisa saber que há muito mais em jogo. A verdade sobre sua mãe. Ela não é apenas uma vítima. Está em contato com pessoas perigosas dentro da empresa. Você precisa descobrir o que está acontecendo. As palavras saltaram da tela, incendiando seu desespero. A cada informação, o mundo que conhecia se despedaçava. Como assim sua mãe podia estar envolvida em algo tão traiçoeiro? Uma onda de raiva e confusão quase a fez gritar. Então, o que você fez com ela, Kai? O homem lançou um olhar interrogativo e preocupante. Eu não posso continuar com essa insegurança. Precisamos dedicar todos nossos esforços a trazer a verdade à luz. O pânico inundou seu ser, mas antes que pudesse responder, o carro tremeu violentamente com um impacto surdo. 8 homens encapuzados, armados até os dentes, surgiram como sombras, cercando-os. O motorista perdeu o controle e o carro derrapou, batendo contra uma árvore.
O choque fez Kayla ver estrelas, a cabeça rodando. Saia do carro, um dos homens gritou, a voz feroz e autoritária. O medo cortou o ar como uma faca, enquanto Kayla e o homem tentavam processar a cena. A porta se abriu com um estrondo e eles foram arrastados para fora, os rostos encapuzados revelando apenas intenções obscuras. Você não deveria estar aqui, Kayla. Um dos capangas rosnou, enquanto seus olhos a percorreram como se ela fosse um alvo. Kayla olhou com incredulidade, sua respiração pesada. O que era tudo isso? Ela não tem nada a ver com isso. Apenas a deixe em paz. O homem protestou, mas foi swiftly silenciado com um golpe brutal, caindo no chão. Você deve entrar, outro mandou enquanto apontava a arma. E a razão não sabemos. Sua mãe precisa pagar pelo que fez. A revelação a atingiu como uma bomba. Sua mãe, ela estava nos problemas. Kayla lutou contra as lágrimas, uma tempestade de emoções fervilhando dentro dela. O homem que a protegera agora estava em apuros, e a única coisa que ela sabia era que precisava de respostas. Por que ela está em perigo? O que ela fez? Kayla gritou, o desespero tingido de raiva e confusão. O capanga que a segurava por trás soltou um riso sarcástico. Seus segredos têm um preço, garota. A dívida de sua mãe é muito maior do que você imagina. Um frio atravessou seu corpo, a realidade se desmembrando, revelando uma horrorosa verdade. Ela é a verdadeira mente por trás da crise. Cada passo que você deu, ela estava observando. Não havia tempo para processar. Um carro se aproximou, as luzes cortando a escuridão. Kayla sentiu pânico subindo, a verdadeira natureza de sua mãe começando a desabrochar como um pesadelo. Mais um golpe, e tudo se tornou caos. Um novo jogador se fez presente. O homem que a salvou, agora caído e vulnerável, estava prestes a entrar em um confronto. Assim que o carro parou, ele gritou: Saia da frente, Kayla! É uma armadilha! Um estampido ecoou, e Kayla foi jogada para o chão. O céu parecia escurecer, a única luz vinda do carro em chamas à sua esquerda. Entre gritos e lamentos, o pânico tomou conta. A revelação que ouvira tinha mudado tudo. Sua mãe não era a vítima. Ela era a orquestradora de um plano maligno. Algo que poderia acabar não apenas com Kayla, mas com tudo que ela acreditava. O mundo virou um emaranhado de gritos, fogos e a sensação intensa de traição que girou em torno dela, deixando-a paralisada. Enquanto tudo se desenrolava em um frenesi, uma única pergunta persistia em sua mente, como um eco ensurdecedor. Até onde as mentiras se estenderiam? E quando ela se virou, a última coisa que viu foi o olhar profundo e sombrio de sua mãe, que emergia das sombras como uma cercadora da madrugada, uma figura que se tornara tanto uma inimiga quanto uma estranha. O coração de Kayla afundou. Se aquilo era verdade, o que sobraria dela ao final? O mundo gira em câmera lenta. Kayla, paralisada, apenas observa a figura familiar à sua frente, sua mãe. Ela agora aparentando um espectro da mulher que um dia conhecera. O olhar de sua mãe, antes repleto de amor e afeto, agora reflete um abismo sombrio de segredos inconfessáveis. Nos instantes em que a fumaça começa a se dissipar, a imagem do carro em chamas ilumina o rosto das pessoas ao seu redor. Mas a única luz que Kayla vê é a traição que se ergue como uma sombra imensa. Mom, por que você está aqui?
Keila mal reconhece a própria voz. Um sussurro entrecortado de pânico e desespero. O caos em torno parece distante, mas o peso da angústia pulsa em suas... Você não entende. Eles vão querer te culpar. Usar você como um peão. Eu fiz o que precisava ser feito. Fez o quê? A incredulidade a faz gritar, cada palavra uma facada. Todo o amor que sentia se transforma em um turbilhão de emoções. Você é parte disso. Como pôde? Um dos capangas avança, mas a mãe de Keila ergue a mão, detendo-o. Não! Escute-me, por favor! Seus olhos brilham com um fervor intenso, como se estivesse tentando alcançar o espírito da filha, forçando-a a ouvir e a entender a verdade que obscurece suas memórias. Você precisa saber, sua verdadeira origem não é o que você pensa. As palavras dela ecoam, um feitiço que aprisiona em um labirinto de dúvida e desconfiança. Você é mais do que uma entregadora, Keila. Você é crucial para o que vem pela frente. As palavras perfuram Keila como um relâmpago. Como assim? Você não é minha filha por acaso. Você foi escolhida, Keila. E eu me envolvi com Marcos para proteger você, mas as coisas saíram do controle. Eu não sou quem você pensa que sou. Uma tempestade de emoções arrasa Keila. Todo o passado se desmorona. Horas de amor e carinho se transformando em cinzas. O que você quer dizer? O que você está escondendo? Eu sou uma agente, Keila. A empresa, a crise, tudo isso foi parte de um plano para descobrir a verdade sobre a tecnologia que eles estão desenvolvendo. Parte de algo muito maior. Mas não posso explicar agora. Precisamos sair. As palavras batem em sua mente como ondas que se quebram. Cada fragmento, revelando novas verdades. O homem ao seu lado está no chão, mas ela pode ver em seus olhos que ele também percebe o que está sendo revelado. A situação transborda a realidade que conhecia. E Marcos, o que ele tem a ver com tudo isso? Keila se esforça para concluir o raciocínio. Ela se vê presa entre sua mãe e os capangas, um sentimento de iminência. Então um silêncio súbito predomina. A angústia no olhar de sua mãe cria um burburinho de expectativa, mas a tensão logo é rompida quando a mãe sussurra, a voz tão suave quanto potente. Marcos é também seu pai. Um silêncio aflitivo se estende, a verdade explodindo na mente de Keila como fogos de artifício. Não pode ser. Suas palavras se arrastam, cada sílaba pesada como chumbo. Seu estômago se revira, cada parte dela se recusa a aceitar a revelação, mas a verdade se impõe. Eles estão vindo, murmura a mãe, atrasando o inevitável. Temos que ir agora. Eu não deveria ter dito, mas a sua vida e a minha dependem disso. Os capangas avançam, e a cena se desfaz em puro caos novamente. Keila sente a pressão da guerra ao redor dela, enquanto o significado da verdade a envolve como uma corrente elétrica, transformando seu entendimento de quem ela é e do que chegou para fazer. E entre a neblina de fumaça e a escuridão, a única certeza se concretiza. A luta apenas começara. Keila não é apenas uma entregadora any longer. Ela é uma jogadora em um tabuleiro de xadrez, em que peças e alianças podem mudar a qualquer momento. As consequências dessa revelação pesam, mas a verdadeira batalha está prestes a começar. E enquanto a adrenalina a impulsiona em direção a novas incertezas, olhos conhecidos e famintos continuam a segui-la. Uma sombra que ressurge do passado e ameaça consumi-la por inteiro.
Kayla precisa descobrir o que escolher e descobrir o que realmente significa ser uma parte do jogo, antes que o tabuleiro se feche sobre ela. O ar carregava um silêncio mortal, espesso como nevoeiro, enquanto Kayla encarava sua mãe com a ardente fogueira da traição queimando em. Eu preciso que você confie em mim. A voz da mãe soava desesperada, mas o caos frenético, as palavras pareciam pouco mais que um eco distante em uma sala vazia. Não havia tempo nem espaço para dúvidas, apenas a urgência da situação. E então, como um estilhaço de vidro, a cena se rompeu. Um grito feroz cortou a tensão, e um dos capangas, um homem alto e tatuado, virou-se abruptamente. Ouvindo ou não, você vai pagar pelo que fez. Ele apontou a arma para Kayla, o rugido do motor e dos gritos se confundindo em um tumulto ensurdecedor. Não! Não a machuquem! O homem que a protegia se levantou, ferido, mas determinado. Porém, antes que pudesse fazer mais do que um passo, um tiro soou. O som ecoou como um trovão em uma noite clara, e o mundo ao redor de Kayla se distorceu em um turbilhão de terror. A cena se tornou um borrão de movimentos e cheiros, uma mistura horripilante de fumaça de pólvora e emergência. Kayla gritou, seu corpo congelando ao ver o homem caindo, seus olhos arregalados, manifestando um misto de fúria e dor. O impacto da bala o derrubou ao chão, e o silêncio subsequente era mais ensurdecedor que o barulho da explosão. Sentiu o coração disparar, enquanto o horror se desenrolava na velocidade da luz. À sua frente, o capanga teve a audácia de sorrir, como um predador que sabe que a presa está encurralada. Você acha que não está preparada, garota? Seu mundo vai desabar. As palavras dele ecoaram, e pela primeira vez, Kayla sentiu o peso do desespero se cristalizar no ar. Então, à medida que a adrenalina a tomava, a mente dela começou a formar conexões rápidas entre os fragmentos de verdades que a cercavam. E foi quando tudo ficou pior. Uma explosão repentina irrompeu atrás dela, a força lançando Kayla ao solo com brutalidade. O ardor do chão gelado a despertou de seu estado de choque, e enquanto se levantava, a visão da mãe a dominou. A mulher agora se encontrava diante da máquina em chamas que antes era o carro do homem, que tentava protegê-la. Suas mãos erguidas como num ritual desesperado. Você foi o que eu precisava, Kayla. A mãe gritou, a voz distorcida pela intensidade da emoção. Mas precisa entender, você não é só minha filha. Você é a chave para o que está por vir. Kayla sentiu a realidade ao seu redor desmoronar. A revelação de que sua mãe a usava não como filha, mas como uma peça em um jogo maior, despedaçou seu mundo. Apenas nesse momento, um grupo de homens em trajes pretos surgiu da escuridão. Todos com uma determinação igualmente feroz nos olhos. Um deles, aparentemente o líder, tinha uma expressão familiar. Com um gesto, ele indicou que o ataque aos capangas começasse. Kayla quase caiu para trás quando reconheceu o líder. Era seu professor de química do colégio. Um mentor, e ela sempre admirou. Professor Carlos, ela murmurou, a incredulidade quase a impedindo de acreditar que a escravidão de suas memórias agora se entrelaçava com tudo o que conhecia. Kayla, agora não é hora para perguntas, ele gritou, enquanto derrubava um dos capangas em uma luta intensa.
Você sempre esteve no centro deste conflito, e não é o final que desejamos. Você está envolvido nisso. A confusão e a raiva invadiam, um redemoinho de emoções que a impediu de pensar de forma clara. O que você tem a ver com a minha família? Ele desviou-se de um golpe e se virou para ela. Todos nós temos segredos, Kayla. E por mais que você queira recuar, a verdade carregada em suas veias não pode ser ignorada. Você precisa se reunir com a verdade, não importa quão assustadora ela seja. E nesse instante, uma nova realidade saltou à frente de Kayla. Seu passado estava entrelaçado com uma conspiração inimaginável. Seus próprios laços sanguíneos, sendo meras marionetes em um jogo cruel. Uma tempestade de claridade lhe atingiu, e as peças do quebra-cabeça começaram a se unir. Mas havia algo muito mais sinistro em jogo. Então, um rugido cresceu ao longe, sombreando a cena, como se o próprio céu quisesse anunciar que o tempo tinha se esgotado. Ela estava prestes a descobrir não apenas os segredos de sua família, mas também a verdadeira extensão de sua própria identidade. E à medida que os capangas lutavam e o caos ao redor se intensificava, a pergunta se formou em sua mente. Quem realmente era ela? E o que isso significava para o futuro que a aguardava? A colisão do passado e do presente parecia prestes a arruinar tudo, colocando não apenas Kayla, mas o destino de todos em um fio tênue. E naquela tempestade de traições e revelações, ela percebeu. O tempo estava se esgotando, e nada poderia prepará-la para o que viria a seguir. O ar pulsava com uma intensidade elétrica, enquanto Kayla encarava o olhar intenso de sua mãe, cada batida de seu coração reverberando, como um tambor de guerra em seu peito. O caos do mundo externo desaparecia, absorvido pelo turbilhão de emoções que a envolvia. O calor A voz da mãe ecoou, uma mistura de desespero e urgência. Você precisa saber que nós não somos quem pensamos ser. O rugido de um motor tomou conta do ambiente, despertando Kayla da paralisia momentânea. Era como se uma onda de adrenalina atingisse, desafiando a realidade. Do que você está falando? Agora não é hora para enigmas. Se moviam. Sua presença era um lembrete constante da brutalidade do momento. Mas a revelação de sua mãe era um convite a um abismo de horror. E então, entre as sombras e as chamas, algo colossal emergiu. Um alto-falante foi acionado. Seu som estridente estrondou como um trovão, dilacerando o ar. Marcos, venha para o centro. A operação está em andamento. É hora de finalizar o jogo. A voz era grave, mas o reconhecimento da familiaridade cortou como uma lâmina. Era a voz do professor Carlos, mas havia algo de diferente ali, algo sombrio. Kayla engoliu em seco. Carlos, você está do lado dele? A traição se formava como uma tempestade em seu coração. Cada batida um lembrete do quanto estava presa nessa teia de mentiras. Neste instante, um silêncio pesado envolveu o grupo, cada um lutando para assimilar o que estava se desenrolando. Então outro grito rasgou o ar. Ela não pode saber a verdade e precisa morrer aqui. E com isso, 3 capangas avançaram, armas em punho, prontos para silenciar a verdade que pairava no ar. O tempo parecia imobilizar-se, e Kayla sentiu uma força misteriosa pulsar dentro dela. Não, eu sou parte disso. Não vou deixar você fazer isso. A voz soou como um rugido,
Um manifesto contra as correntes que tentavam mantê-la presa. O professor Carlos, que até então permanecia um espectador distante, agora avançou, sua figura imponente projetando uma sombra ameaçadora. Você não compreende, Kayla. Você não tem escolha. Nós precisamos você ao nosso lado. Marcos precisa da sua lealdade. Foi quando, como um grito enterrado, Kayla lembrou das noites em que sua mãe a observava com um olhar distante, de segredos murmurados nas sombras de sua infância. Como você pode me pedir isso? O que você realmente espera com isso? Sou apenas uma jogadora nessa peça, não uma rainha. A incredulidade e a indignação tomavam conta de sua voz, cada palavra pulsando com a intensidade de sua dor. Carlos sorriu, e aquele sorriso continha uma revelação devastadora. Você é muito mais do que uma peça, Kayla. Você é a verdadeira peça-chave, a verdadeira mente. Todo esse tempo você foi usada como isca. A realidade começou a girar como um vórtice. Usada? Como isso é possível? As palavras de seu professor ressoaram em sua mente como o tilintar de sinos em uma catedral sombria. E nesse momento, algo brutalmente claro surgiu. Não só sua mãe a traíra, mas a revelação de que ela também era parte de um círculo de enganos, destinada a se tornar uma líder em um jogo prejudicial a todos. Os capangas hesitaram, e Kayla tomou coragem. Você não pode me controlar, Carlos. Isso termina agora. Com um impulso inesperado, ela se lançou em direção à figura imponente à sua frente, isenta de dúvidas. Então, no calor do momento, um estrondo inesperado cortou a cena. Uma bomba explodiu ao longe, fazendo a terra tremer e chamas lançarem-se ao céu, como se o próprio tempo tivesse se quebrado em um instante apocalíptico. E no momento em que a fumaça começou a subir, a verdade mais aterrorizante foi revelada. Uma ligação direta entre sua mãe e Marcos estava prestes a ser desmascarada. Um segredo que poderia mudar não apenas suas vidas, mas também o destino de todos presentes. O que você escondeu de mim, mãe? A pergunta ecoou em meio ao caos, e pela primeira vez, os olhos da mulher que uma vez amou estavam cheios de um pavor genuíno. A mente de Kayla explodiu com novas possibilidades, segredos que giravam e dançavam como sombras, e a única certeza que restava era que tudo estava prestes a se transformar novamente. O ar pulsava com uma intensidade elétrica, enquanto Kayla encara. Então, como um estalo de vidro quebrando, a realidade ao seu redor explodiu em pedaços. Kayla! A voz da mãe ecoou, uma mistura de desespero e urgência. Você precisa saber que nós não somos quem pensamos ser. O rugido de um motor tomou conta do ambiente, despertando Kayla da paralisia momentânea. Era como se uma onda de adrenalina a atingisse, desafiando a realidade. Do que você está falando? Agora não é hora para enigmas. Os capangas se moviam. Sua presença era um lembrete constante da brutalidade do momento. Mas a revelação de sua mãe era um convite a um abismo de horror. E então, entre as sombras e as chamas, algo colossal emergiu. Um alto-falante foi acionado. Seu som estridente estrondou como um trovão, dilacerando o ar. Marcos, venha para o centro. A operação está em andamento. É hora de finalizar o jogo. A voz era grave, mas o reconhecimento da familiaridade cortou como uma lâmina. Era a voz do professor Carlos, mas havia algo de diferente ali. Algo sombrio.
Kayla engoliu em seco. Carlos, você está do lado dele. A traição se formava como uma tempestade em seu coração. Cada batida um lembrete do quanto estava presa nessa teia de mentiras. Neste instante, um silêncio pesado envolveu o grupo, cada um lutando para assimilar o que estava se desenrolando. Então, outro grito rasgou o ar. Ela não pode saber. A verdade precisa morrer aqui. E com isso, 3 capangas avançaram, armas em punho, prontos para silenciar a verdade que pairava no ar. O tempo parecia imobilizar-se, e Kayla sentiu uma força misteriosa pulsar dentro dela. Não, eu sou parte disso. Não vou deixar você fazer isso. A voz soou como um rugido, um manifesto contra as correntes que tentavam mantê-la presa. O professor Carlos, que até então permanecia um espectador distante, agora avançou, sua figura imponente projetando uma sombra ameaçadora. Você não compreende, Kayla. Você não tem escolha. Nós precisamos você ao nosso lado. Marcos precisa da sua lealdade. Foi quando, como um grito enterrado, Kayla lembrou das noites em que sua mãe a observava com um olhar distante, de segredos murmurados nas sombras de sua infância. Como você pode me pedir isso? O que você realmente espera com isso? Sou apenas uma jogadora nessa peça, não uma rainha. A incredulidade e a indignação tomavam conta de sua voz, cada palavra pulsando com a intensidade de sua dor. Carlos sorriu, e aquele sorriso continha uma revelação devastadora. Você é muito mais do que uma peça, Kayla. Você é a verdadeira peça-chave. A verdadeira mente. Todo esse tempo, você foi usada como isca. A realidade começou a girar como um vórtice. Usada? Como isso é possível? As palavras de seu professor ressoaram em sua mente como o tilintar de sinos em uma catedral sombria. E nesse momento, algo brutalmente claro surgiu. Não só sua mãe a traíra, mas a revelação de que ela também era parte de um círculo de enganos. Destinada a se tornar uma líder em um jogo prejudicial a todos. Os capangas hesitaram, e Kayla tomou coragem. Você não pode me controlar, Carlos. Isso termina agora. Com um impulso inesperado, ela se lançou em direção à figura imponente à sua frente, isenta de dúvidas. Então, no calor do momento, um estrondo inesperado cortou a cena. Uma bomba explodiu ao longe, fazendo a terra tremer e chamas lançarem-se ao céu, como se o próprio tempo tivesse se quebrado em um instante apocalíptico. Enquanto os gritos de terror se erguiam, uma figura emergiu das sombras, um homem alto, vestindo um terno escuro e uma máscara que ocultava suas feições. Ele tinha o ar de um espectador cínico diante da obra que se desenrolava. "Espera, Kayla!" O novo homem gritou, sua voz autoritária cortando o ar. "Não há tempo. Agora vai ser demais." Mas antes que pudesse perceber, um segundo disparo ecoou e a figura mascarada apontou sua arma para a multidão. Os olhos de Kayla se arregalaram quando o projétil disparou, e no instante seguinte, o homem que a salvara se tornou um borrão caindo ao chão. Um novo eco de horror, rasgando o cenário de desespero. A adrenalina em seu corpo se transformou em um clamor de terror. Não! Não, não, não! O tempo parou, e a cena girava em um caos insuportável. O novo intruso não só revelara um novo nível de traição, como desafiava tudo o que a levou até ali. Ele se virou para Kayla e, com um olhar de solidão profunda, disse: "Sinto muito, Kayla.
Isso é maior do que nós. Você é a única que pode salvar a verdade. E este era o único jeito de fazê-lo. Um rugido de raiva e dor a invadiu. E entre as chamas e os escombros, Kayla percebeu que a verdadeira batalha começava ali. O homem mascarado não era apenas um inimigo. Ele guardava segredos que poderiam mudar tudo, revelando que todos estavam enganados. E o destino de Kayla, com suas raízes obscuras, estava prestes a ser ainda mais devastador do que imaginara. Num momento de revelação, um novo mundo de conspirações e alianças ocultas seria revelado. E Kayla não podia controlar a inevitabilidade de sua própria herança. A pergunta ecoou em seu coração. Até onde você iria por aqueles que amava? E por quem você realmente era? O chão ainda tremia embaixo de Kayla enquanto ela tentava processar a cena diante dela. O homem mascarado, o eco do disparo, os capangas movendo-se como sombras. Tudo parecia um pesadelo que não terminava. Kayla olhou para sua mãe e viu a mistura de dor e desespero nos olhos dela. A mãe de Kayla gritou, sua voz cortada pela busca de proteção. Precisamos sair, e rápido. Kayla viu a verdade nos olhos dela. Aquela mulher, que uma vez foi sua âncora, agora lutava por suas vidas em meio ao caos. Como eu posso confiar em você agora? Kayla respondeu. A dor na voz dela era palpável, e as palavras saíram como facadas. Você se envolveu com Marcos, com tudo isso. Eu fiz o que precisei para te proteger, Kayla. Você é a chave. Sua mãe respondeu segurando o que restava de sua coragem. O que ele quer de você é muito mais do que você imagina. Vamos, antes que seja tarde demais. Os capangas se aproximavam. Com um gesto rápido, Kayla pegou o que sobrou da coragem que lhe restava. Ela não podia deixar que sua história terminasse ali. A adrenalina a movia. Não, agora eu sei a verdade. Eu sou parte disso e não serei usada como isca. Nesse momento, um estrondo ecoou. O professor Carlos havia desarmado um dos capangas e estava indo em direção a ela. Kayla, a luta não é contra nós. Marcos quer destruir o que você representa. É uma rebelião contra aqueles que dominam. Contra quem? A raiva pulsava em seu peito. Quem são vocês? O que realmente está em jogo? Oh, você, Kayla. Carlos respondeu pesadamente. Você é o futuro desta tecnologia. Nós acreditamos em você, mas Marcos não vai parar por nada. Precisamos juntos desmantelar essa aranha na teia. Kayla respirou fundo. Ela olhou para sua mãe, que estava tão perdida e, ao mesmo tempo, tão determinada. No fundo, havia amor. Se eu sou a chave, Kayla disse firme, então vamos abrir essa porta juntos. O som de sirene se aproximando a fez agir rápido. Vão, gritou Kayla, decidida. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Juntos, o trio avançou, um tsunami de determinação enfrentando as sombras. Enquanto lutavam, Kayla se sentia mais viva do que nunca. Ela era mais que uma entregadora, ela era um símbolo de resistência. Com cada soco e cada movimento, liberava a tensão acumulada por anos de opressão. Era hora de retomar o controle. Minutos depois, após uma luta intensa, os capangas estavam dispersos. Carlos e sua mãe estavam ao lado dela, exaustos, mas vitoriosos. Conseguimos, a mãe de Kayla disse, com lágrimas nos olhos. Estamos juntos novamente. Kayla olhou para o céu estrelado e sentiu uma onda de esperança inundar seu ser. Apenas o começo, ela sussurrou. Temos que consertar o que foi quebrado. O grupo sabia que a luta estava longe de terminar, mas aquele momento
era um marco. Eles se uniram em um abraço apertado, compartilhando um calor que havia faltado por tanto tempo. Kayla estava pronta para enfrentar o que viesse. E naquele silêncio esperançosamente inquietante, uma nova jornada começava, não só para resgatar o passado, mas para moldar o futuro. No auge da cena, quando o silêncio pairava, Kayla sentiu algo em seu bolso. Era o celular do homem que caíra, e uma notificação começou a piscar. Ela leu: "O mundo está prestes a mudar novamente. Você vai se lembrar do código que eles não conseguiram decifrar." Ela olhou para sua mãe e Carlos com um misto de medo e expectativa. A verdade estava prestes a revirar suas vidas mais uma vez. E com isso, um novo ciclo estava prestes a começar. Agora, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas descubram essa narrativa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte desta jornada. Não espere nem mais um segundo.